Está começando o Estação Cultural, Artes Sintonizadas, um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura através do edital Cultura Viva de Santa Maria, no ano de 2024. Ao longo de 4 episódios, vamos explorar a diversidade da cena cultural de Santa Maria, reconhecida como polo artístico no interior do Rio Grande do Sul. Com a coordenação da Rádio Armazém e Maria Cult, nosso propósito é contribuir para ampliar o conhecimento do público sobre as iniciativas e coletivos que formam o caldeirão cultural da cidade. A equipe do projeto conta com Matilde Alencar na gestão de curadoria, produção e roteiro, David Pazato na produção e apresentação, Edson K. na produção, apresentação e edição, e Paola Saldanha na produção, roteiro e apresentação. Ela que está aqui comigo. E aí, Paola, vamos nessa? Tudo bom, Edson? Vamos aí. Lembrando que vocês podem ouvir o programa no Spotify e no YouTube e também nos acompanhar nas redes sociais através do @Estação Cultural SM. E hoje o nosso papo é com a Royale, Escola de Dança e Integração Social, que atua há mais de 20 anos, utilizando a dança como agente motivador na inclusão social, cultural e educacional de crianças e adolescentes das periferias de Santa Maria. E quem vai conversar com a gente hoje e contar mais sobre a trajetória e das ações realizadas pela Royale é a Daniela Nascimento, coordenadora da Royale. Então, primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco para bater esse papo. E para iniciar, então, a gente, como eu falei no início, a gente sabe que a Royale já tem mais de 25 anos de história em Santa Maria. Então, para iniciar, eu gostaria que contasse um pouco sobre como surgiu a Royale e qual a missão que guia as atividades dela até hoje. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com a Rádio Armazém, desse pessoal que eu gosto tanto, né? E a Royale, ela começou a surgir quando eu eu tinha terminado o curso de pedagogia, e eu resolvi, sempre trabalhei com dança minha vida inteira, dancei fora de Santa Maria, voltei para cá. Então eu sempre quis abrir uma escola, mas uma escola que pudesse atender as classes populares, né? Provar para as pessoas que a cultura erudita, ela também pode ser conhecida, apreciada e desenvolvida pelas classes populares dentro de um processo de democratização da cultura. Então, eu abri um projeto que atendia inicialmente 30 crianças de uma escola em Camobi, a Escola Municipal Júlio do Campo. E foi muito legal aquele ano que eu ia até a escola, dar aula, e eu tinha uma escola particular de balé. No final do ano, eu decidi levar as meninas do Júlio do Campo para se apresentar comigo, né, com as meninas da minha escola particular, que eram meninas aqui do centro da cidade, de famílias mais abastadas. Então foi uma alegria para os pais, né, para toda a escola municipal, enfim, eles organizaram risoto, rifa para comprar figurino. E daí quando elas chegaram para dançar, aconteceu uma coisa fantástica. No palco não existe classe social, não existe diferença nenhuma. Quando as pessoas estão no palco, tu não diz quem é a filha do médico famoso da cidade e quem é a filha do operário da construção civil lá da vila. Então o palco ele tem isso, ele tira qualquer diferença social, cultural, econômica que pode existir. Então depois daquele ano eu apresentei o projeto para a prefeitura e resolvi aumentar as vagas, eram 60, apareceram mais de 120 crianças, a gente desocupou nas escolas do município. E nesse momento elas vinham até a Royale, né, porque eu não conseguia estar em 1000 escolas ao mesmo tempo, naquele tempo era só eu que dava aula de balé. E o projeto foi ficando tão legal que no final do ano eu decidi encerrar minha escola particular e partir para um outro tipo de trabalho, e fazer um projeto social. Então foi fundada a Royale, Escola de Dança e Integração Social, em 1998, que ela é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. E daí, como eu sou lá de educação, eu resolvi trazer um pouquinho de educação também, né? Fui me abraçar no Paulo Freire, que eu brinco que eu tenho eu conheço esse Paulo Freire desde o útero materno, que a minha mãe alfabetizou no método Paulo Freire, aqui num projeto que tinha do DCE e da UNE aqui em Santa Maria, a alfabetização de adultos.
Então nós, resolvemos ter a dança é o que atrai as crianças para lá. Mas no momento que elas estão lá, ela tem outras atividades, tem artes visuais, apoio pedagógico, tem apoio psicológico, a gente faz um trabalho com as famílias, e nós temos os temas geradores dos espetáculos, daí é Paulo Freire na veia, né. Elas vão durante o ano, né, dando sugestões de temáticas que elas queriam para o espetáculo do final do ano. De feito uma eleição, uma votação direta, que tem urna o tempo todo, tem a semana da campanha eleitoral, enfim, e é escolhido através do voto o tema. O tema desse ano é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então elas vão estudar, né, nas oficinas de arte, na oficina pedagógica, todo o tema, vão construir a história, e essa história vai para o palco no final do ano. Então nós temos esse o trabalho da Royale com a dança. Trabalhamos com balé, hoje nós temos também dança moderna, que é através de um programa de extensão da Universidade Federal. Eu estou fazendo pós-doc em educação, daí a minha supervisora montou um programa, a Royale é um programa da universidade. Então tem uma professora lá do curso de dança licenciatura, a professora Márcia Feijó, que desde o ano passado também está trabalhando dança moderna, mas nós trabalhamos dentro de um pressuposto que todos os corpos podem dançar. A gente olha para o balé, aquelas figuras maravilhosas, né? Então tu pensa, o balé ele foi feito para um corpo europeu. Então nós temos que adaptar o balé para esse corpo brasileiro. E o objetivo da Royale, na verdade, não é só tu formar bailarinos, né, até porque o mercado de trabalho para bailarino no Brasil é complicado. Mas é que essas meninas, são principalmente 99% são mulheres, que elas possam perceber que existe um outro futuro, não é só o casar, ter filho e cuidar da casa. Então que elas possam estudar, que elas possam ser empoderadas, que elas possam saber os seus direitos quanto mulheres. E nesses quase 27 anos de Royale, nós temos várias formadas na Universidade Federal de Santa Maria. Tem uma delas, inclusive, que anteontem tomou posse como professora da UFPEL no curso de matemática. Então é uma coisa assim, elas vão indo para o futuro e elas vão multiplicando esse trabalho da Royale, e até com as famílias. É muito engraçado, uma vez nós tínhamos um espetáculo sobre a Frida Kahlo. E chegou uma mãe lá e perguntou para uma das professoras: "Quem é essa tal de Frida Kahlo que a minha filha está falando? É uma artista de TV?" Daí nós combinamos com a psicóloga para fazer um trabalho com as famílias. Isso é muito legal, ela mostrou quem era a Frida, passou o fio. Então tinha umas histórias. Tá, aquele Diego Rivera, eu sem vergonha que nem meu ex-marido, mas a Frida, bem que a Frida fazia, então as famílias todas vão se envolvendo nesse processo que é a Royale, né. Então ele é muito apaixonante, eu como mãe da criança sou muito apaixonada também, né. Tu comentando, assim, dá pra gente entender, né, que a escola também é bem conhecida pela a sua atuação independente, né, enfrentando os desafios aí para manter seus projetos em funcionamento. Quais são os maiores obstáculos que a escola enfrenta e como lida com essas dificuldades para continuar desenvolvendo, né, os seus trabalhos? Bom, em primeiro lugar, a Royale até hoje não tem uma sede própria, né. Nós já tentamos, assim, ó, várias maneiras, tentar recurso para comprar, mas é muito complicado, né, você sabe que quando a gente trabalha que a Royale, ela como que ela se sustenta? Ela tem um número "X" de sócios, que eles doam mensalmente para a Royale, o valor dá uns R$ 2.500, tá. Que é um dinheiro que normalmente a gente deixa para material e deixa uma caixinha guardada ali, né. E nós vivemos de editais do projeto. Então, assim, ó, a sede é complicada, eu já tentei com o poder público, eu vivo chorando, daí eu digo assim que a Royale é uma grande família que não tem uma casa, né, que nós precisamos de uma casa. E realmente um lugar aonde possa ser feito exatamente para dança. Por exemplo, o balé ele precisa de uma sala ampla, uma sala que não tenha, não é poste, pilares, né, exatamente para gente poder dançar. Preciso de um lugar para as oficinas, a gente tem uma biblioteca. Então durante muito tempo a Royale, quando a Royale nasceu, tinha na Professor Braga um pavilhão, que hoje agora é uma academia, que a dona do espaço amava a Royale, ela era sócia da Royale. Então ela cobrava, assim, um aluguel muito irrisório. 2015 ela faleceu. A primeira coisa que o filho dela fez foi nos pedir a sede, que ele não ia fazer caridade que a mãe dele fazia.
Daí naquela época, por sorte, nós tínhamos o apoio da Petrobras, que nós conseguimos um edital, nós ficamos 4 anos com o apoio da Petrobras. E daí nós tínhamos um dinheiro para o aluguel. Daí nós viemos para um lugar que eu amo, uma casa aqui na 13 de Maio, e nós ficamos ali até a pandemia. Daí com a pandemia, tu sabe que foi um caos, né, fazer com recursos, a gente conseguiu se manter, tinha alguns projetos, e nós tivemos que entregar a casa. E nós fomos acolhidos pelo Monet Plaza Shopping, nós ficamos 2 anos no Monet. Daí, o ano passado, o Monet nos pediu a sala. Daí foi um caos, assim, onde é que vai, era início de março, as aulas não vão começar. Como eu entrei no pós-doutorado, nós conseguimos um espaço ali na antiga reitoria da UFSM. Então agora nós estamos, tipo, legalizados, porque nós somos um projeto, um programa de extensão da universidade. Então acredito que durante uns 5 anos, né, nós vamos conseguir ficar ali. Só que daí eu penso, daqui a 5 anos, então essa luta pela sede, ela é muito complexa, né. Então, mas eu não desisti, ainda vou conseguir, eu vou incomodar prefeito, governador, vou chorar na frente da prefeitura, alguma coisa. Nós precisamos de um lugar que a Royale possa ficar, né. Essa história de ficar se mudando agora, por exemplo, a maior nós estamos com 5% da Royale dessa sala. O resto da Royale tá tudo cheio de caixa numa garagem que eu tenho na minha casa. Então, né, agora talvez a gente consiga mais algumas salas, vai poder levar para lá, mas é esse o problema. E os editais, né? Os editais são muito complicados. Por exemplo, agora, a partir de maio, nós já temos que pensar nos editais que vão nos sustentar o ano que vem, né? E tá muito difícil. Por exemplo, a LIC, todo mundo viu que em 12 horas o ISSQN da LIC sumiu, né? Nós conseguimos ainda captar os projetos, o projeto que nós aprovamos, através da IPTU, porque não deu tempo das empresas que nós tínhamos, quando nós vimos abril à meia-noite, às 8 da manhã, já todo o ISSQN tinha sido captado, né? Uma coisa meio estranha, como eu brinquei, chama Sherlock Holmes, né? Porque é incrível, porque é um período de Natal, Ano Novo, muita gente está de férias, só vai conseguir falar com as pessoas mesmo aí depois do 16 de janeiro. Então é uma função, mas a gente continua na luta. E essas mudanças de espaço, elas afetam muito o acesso das alunas? Como que funciona, esse deslocamento delas? Assim, ó, infelizmente a gente não tem como fornecer vale-transporte, né, nós temos quase 200 crianças e adolescentes hoje. Daí tu imagina multiplicar isso pelo valor de vale-transporte, é inviável. Então é a única coisa, então os pais, quando vão lá fazer matrícula, a gente explica, alguns desistem, infelizmente, porque não tem como, outros continuam. O que a Royale quer hoje, no início eu pensava: "Eu quero estar numa comunidade", só que se eu tiver, por exemplo, lá na Vila Kennedy, eu vou atender só a Vila Kennedy e arredores, e hoje a Royale ela atende de toda a cidade. Então, por exemplo, aqui na 13 de Maio era um lugar muito legal, porque aqui final da linha dos ônibus é aqui no Maneco, né, então tinha muito o pessoal era fácil de vir. No Monet ficou um pouquinho mais difícil, e agora ali na antiga reitoria também tá bom. Então eu sempre penso, assim, o meu sonho, eu adoro essa parte aqui, conseguir alguma coisa aqui perto da Gare, né, da Vila Belga, enfim, mas isso aí são políticas, né, então a gente tem que ser diplomático para conseguir. E Dani comentou ali no começo algumas experiências aí já das meninas, com suas famílias, né, então a Royale ela tem essa atuação, muito inclusiva, né. Então eu queria que tu trouxesse um pouco essa reflexão, assim, de como que tu percebe, o impacto da dança na vida dessas crianças e dessas adolescentes que são atendidas pela Royale. No início, né, as que vão para lá, elas vão só para o balé e elas ficam meio assim, fazer as oficinas, porque elas têm aula 2 vezes por semana, então elas têm uma aula de balé, por exemplo, segunda e quarta, balé e oficina de artes visuais, na quarta balé e oficina pedagógica. Daí no momento que elas vão entrando, né, a gente vai trabalhando o tema gerador, elas começam a descobrir novas coisas e a discutir novas coisas. E o mais importante, elas começam a ser ouvidas. E a gente sabe que a escola, hoje, regular, o ideal do aluno é o aluno quietinho e que não se mexa, né?
Então eu vou passar o conteúdo, eu tô nem aí para saber quem é o aluno, o que que ele tá fazendo fora daqui, né. Por exemplo, essa série que tem da Netflix famosa, Adolescência, mostra bem isso, né. Por que que as crianças não respeitam a escola? Porque a escola não fala a língua delas, porque a escola não acolhe. Então disso, delas poderem se sentir acolhidas, delas serem ouvidas, de saber que elas podem dar a opinião delas sem medo, né, de tu fazer uma negociação, olha, a gente vai negociar no balé agora, a gente tem que fazer silêncio, tu tem que se concentrar, tu tem que pensar no teu corpo, tarará, tu pode falar, mas não é tanto o momento, mas lá na oficina já é outro espaço diferente. Elas vão se adaptando a essas coisas. E elas vão vendo o quanto que a gente também acompanha nota e frequência na escola. Elas têm que ter bom desempenho na escola. Então elas têm um castigo terrível, que se ela for reprovada, é claro, a gente vai saber por quê, ela não dança no espetáculo do próximo ano. Então não dançar né. Então daí elas vão vendo o quanto é importante estudar, e até a gente, quando tem criança com dificuldade de aprendizagem, tem o reforço escolar. Então é tudo dentro, a gente sabe que a escola regular, ela está carente de várias coisas. Existe uma desvalorização muito grande do profissional da educação, né, e que é muito difícil para o professor que dá aula em 3 escolas, de manhã, de tarde, de noite, ter essa disponibilidade. Então a gente procura mostrar isso na Royale. E é incrível, assim, umas: "Ah, vou fazer o ensino médio, vou no Politécnico, eu quero ser arquiteta". E hoje a gente tem uma aprovação muito grande de alunos no vestibular, principalmente na UFSM, é um orgulho, né. E as famílias também. Existe uma mudança toda no patamar da família. No momento que a filha deles está num projeto, essa filha vai se apresentar, a gente fazia espetáculo no 3 de maio, ano passado, no centro de convenções, e eles vão ocupar um espaço que eles normalmente não iriam, né, que é muito difícil, as pessoas falam muito em descentralização da cultura. Eu penso que não é que só levar para a periferia, tu tem que trazer a periferia também para esse outro espaço. Então, quando eles vão para esses outros lugares, eles sentem isso também, eles começam a incentivar essas filhas. "Tu tem que continuar na Goiânia, viu só, fulana que estava lá, está na universidade, está dançando em outro lugar, foi para outra cidade". Então, isso é o mais importante, e esse também, que a família se transforma, o entorno se transforma, né. Várias crianças, assim, tem fila para ser atendido pela psicóloga, a gente em Campos temos, a demanda é grande também, tem uma fila, mas tu consegue ser mais rápido. Então são coisas, assim, que nós somos parceiros das escolas, eu quero que um dia todas as escolas possam ter isso que a Royale tem. Claro que a gente não paga um salário maravilhoso, que a gente vive de projetos. Pra quem tá lá, eu acho que tem que ser meio apaixonada, brinco assim, é cachaça, eu vou agora, não sai mais. No ano de 2020, o Dança Cidadã foi um dos projetos apoiados pela campanha Criança Esperança. A minha pergunta é a seguinte: a visibilidade que o projeto alcançou após essa participação teve efeitos concretos, com mais gente disposta a apoiar a escola? Existe uma coisa incrível em Santa Maria, que eu acho que tem que ser estudada, tá, eu penso assim, tu consegue fazer sucesso mais lá fora do que aqui em Santa Maria. É muito, assim, ó, nós temos os sócios da Royale, a maioria dos sócios da Royale são de Porto Alegre e de outras cidades. Santa Maria é uma cidade muito difícil, né, as pessoas, é complicado elas se sensibilizarem. Eu me sensibilizo em doar para o Criança Esperança, porque lá no Acre, mas ele não está vendo alguém que do Criança Esperança aqui. E quanto essa colaboração pode ser importante? É claro que assim, a Petrobras, Criança Esperança foi o segundo ano que nós tivemos o apoio, o outro foi em 2005, eu acho. São importantes e que mostram, assim, olha quanto esse projeto é importante para a cidade, mas parece que as pessoas esquecem, né. Então é muito complicado tu fazer isso, eu acho que Santa Maria falta uma sensibilização maior. Logo que a Royale abriu, eu não vou citar nome, eu fui falar com o empresário que a gente precisava de um incentivo. "Ah, eu não vou te dar porque porque esse trabalho de vocês, o público não compra o meu produto". E eu assim: "Pois é, né, ele não compra o seu produto, mas eu estou fazendo com que ele fique na escola, para que ele não se torne depois um ladrão, que vai roubar o seu produto". Aí eu fui meio mal educada, mas enfim, ele mereceu. Mas é uma coisa assim, as pessoas têm que pensar que,
tu tem que dar oportunidade. E as pessoas, elas agarram essa oportunidade. Nós temos hoje alunos da Royale que estão lá desde que começaram, que já são professores na Royale, que nos ajudam, né? Então, eu acho que essa é a grande transformação da Royale, tu poder formar pessoas. E como dizia o Paulo Freire, né? São essas pessoas que vão transformar o mundo. E tu vê o quanto essas pessoas elas se tornam diferentes, com mais sensibilidade social, né? Com mais consciência política, não política partidária, mas política no sentido que tudo é político nesse mundo, né? O quanto é importante esse tipo de trabalho. Então, eu espero que Santa Maria, né, possa olhar com mais carinho para a Royale cada vez mais, né? E um pouco antes da gente iniciar o programa, né, no off, a gente já estava comentando com a gente sobre uma parceria, né, com outro coletivo da cidade. Então, minha pergunta é justamente sobre como que é a relação da Royale com essas outras ONGs, coletivos aqui de Santa Maria, como que tu percebe essa relação? Existe esse cooperativismo ou ainda é cada um por si? Como que tu avalia, né, nesses mais de 20 anos da Royale, essa relação entre diferentes grupos independentes? Olha, na verdade, no início, quando a Royale começou, a Royale era meio sozinha, né. Uma vez eu ouvi do tipo assim: "O que que tu quer ensinar a balé para criança pobre?", como se não tivesse direito. À medida que foi evoluindo e hoje foi principalmente depois dos pontos de cultura do governo federal, que a Royale é ponto de cultura federal, estadual e municipal, nós conseguimos nos aproximar mais da TV Ovo, com Paulo Tavares, e hoje nós temos, né, os pontos de cultura. Eles estão organizados, tem uma comissão, até vai sair um encontro agora dia 26, vocês possivelmente vão ser convidados. A gente está tentando unir esses pontos de cultura, até para que, a gente possa ter editais aqui no município, só para os pontos de cultura. Porque nós somos um pouco diferenciados. Por exemplo, a Royale entra ali, né, qual é o meu projeto ali? De manutenção da Royale, que é o que eu preciso, né, não vou inventar a moda, eu preciso é disso, é para isso que eu vou ir. Daí eu vou concorrer com a Feira do Livro, com a Tertúlia, nada contra, né, mas eu acho que os pontos, eles têm uma especificidade que esse edital tem que contar, né, e até eu acho que é um momento que a gente tem que pensar em mudanças ali, por que não fazer um fundo de cultura? Esse dinheiro que vai captar, vai para a prefeitura faz o edital, os projetos são aprovados, eles vão direto, tu não tem que sair correndo que nem maluco, né, para conseguir esse recurso, como são os editais da Lei Aldir Blanc. Então, eu acredito que cada vez mais, né, nesse momento, quando a gente se unir, é mais fácil conseguir as coisas. E um exemplo, hoje nós temos um trabalho com o TUI, né, que desde o ano passado tem teatro também, que era uma coisa que nós queríamos muito da Royale, e o TUI vai nos ajudar nessa preparação teatral, de levar as crianças também lá no TUI para ver como funciona o teatro, enfim. Então, hoje eu TUI, porque de repente não fazer uma parceria com vocês, meu sonho é fazer um documentário da Royale para ficar registrado. Então, acho que quanto mais esses coletivos que são semelhantes, que pensam iguais, né, se unirem, vai ser mais fácil de conseguir recursos. Porque Santa Maria tem recursos, nós só temos que conseguir viabilizar para que eles cheguem realmente para quem precisa. Agora há pouco nós estávamos falando sobre longevidade, né. Uhum. Imagina que Royale vai quase 26 anos, tu comentou, né, 27? quase 27, quase 27 anos. E essa tua atuação coletiva e contínua, assim, já é uma característica, né, com todos esses anos. Como isso se traduz na prática dentro da escola, e há alunos e alunas que chegam e se tornam também educadores do projeto, depois de viver, né, esse processo de aprendizado lá dentro? Sim, assim, nós temos várias alunas. Nós temos uma menina, Daiane, que hoje ela cuida de toda a parte administrativa da Royale. Tem a Marlise, que dá aula de balé na Royale, ela se formou em economia aqui da Federal, mas acho que o negócio dela era dança mesmo. Popularmente chamado de cria. Cria. Daí ela dá aula na Royale e ela tem um projeto também, que ela dá aula em várias escolas do município. Ela dá aula no Duque, no São Carlos, que também vai multiplicando, né, um projeto dela, mas daí quando ela faz espetáculo, ela convida a Royale para dançar, as alunas dela dançam com a Royale.
tem a Nailana, que é professora do Fátima, que se formou em dança, né? A irmã dela é terapeuta ocupacional, outra irmã fez matemática. Tem a Marlene, que eu falei para vocês, que a Marlene ela terminou matemática aqui e passou no mestrado na USP. Daí foi uma alegria pra gente, daí ela foi pra USP, daí fez doutorado na URGS, daí ela liga, gente, tô subindo como professora da Universidade Federal de Pelotas, né? Então, e a Marlene sempre que vem aqui, ela vem na Royale, né, as pessoas participam, então esse povo ele vai ficando também, vai se somando, né. Claro que a gente cria os filhos para o mundo, né, então é óbvio que eu acho que felicidade quando elas vão conseguir, mas existe esse retorno, né. Quem não estava em Santa Maria quando vem aqui visita, quem está em Santa Maria por exemplo, a Nailana, pelos horários, ela não está mais fazendo aula com a gente, né, nós temos a turma mais adiantada, mas ela aparece lá, ela ajuda nos espetáculos. Então existe esse vínculo muito forte entre os egressos, né, e o pessoal que ainda continua trabalhando conosco. E tu tem uma dimensão, assim, de quantas crianças e adolescentes já passaram pela Royale nesses anos? Olha, a minha supervisora do pós-dom aqui me deu uma xingada federal por causa que eu tinha que ter isso registrar. Eu disse: "Olha, sabe qual é o problema? É que a gente mudou tanto de sede, tem coisa que tu não tinha mais como guardar, né. Tem ficha, imagina eu ter ficha de criança desde 1998, não tem como. Mas assim, ó, muita gente, muita, muita, porque, por exemplo, se pegasse a gente sempre teve na média de 130 a 200. Então, não tinha como guardar as fichas mesmo, né, só agora digitalizando. Então é muitas e é incrível às vezes, as pessoas me encontram na rua: "Oi, prof", daí eu: "Oi, eu fui falando", eu: "Legal", mas daí eu tem gente que eu não me lembro, porque é muito, meu, é muita gente. E já deve ter acontecido provavelmente também de tu encontrar hoje crianças em que a mãe já participou também, né. Ah, mas já agora a segunda geração já tá chegando, eu brinco que eu já sou avó, já tem eu já tenho netas, né, filhas e até hoje eu tenho uma das meninas, a Jéssica, que é assistente social, e agora nós somos vinculados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também tem editais de projeto, até imposto de renda, quem quiser doar imposto de renda pra Royale pode, através do Condita. E nós precisamos de uma assistente social. E uma das meninas é assistente social. E agora, em maio, ela vai começar a trabalhar conosco. E a filha dela, que tem 6 anos, está fazendo balé na Royale também. Então, eu brinco, já é a segunda geração, né? Dani, mais cedo tu estava falando sobre políticas públicas de modo geral, né, para os coletivos, para as ONGs, enfim, para os grupos da cidade, mas focado agora especificamente na dança, assim, como que tu percebe esse cenário? Quais são as maiores, lacunas e carências de políticas públicas para a dança? Bom, eu acho que uma carência que é de todo mundo é de ter um teatro municipal de um tamanho maior, né, com um palco maior e com uma estrutura maior, porque a gente sabe que o 13 de maio cabe câmara, né. E agora com a função da do Vará de Bombeiros, não pode ter mais de 60 pessoas dentro dos camarins. Então, por exemplo, a Royale já não pode mais se apresentar no 13, porque eu tenho 130, como é que eu vou fazer isso? Então tá se tornando inviável. Eu acho que a prefeitura ela tinha que pensar num espaço maior, não só para dança, mas também para o teatro, para o circo, para outras coisas assim. Por exemplo, a gente está tentando centro de convenções, mas como nós hoje somos programa de exceção, é mais fácil, já é um programa de exceção, já é da universidade, e as outras pessoas, né. Então eu acho que realmente a gente precisa de um espaço maior, que tenha mais público e possa ter mais pessoas usufruir, né. E eu acho que falta muito, as pessoas não veem quanto a dança tem coisas específicas, por exemplo: "Ah, vocês podem fazer uma apresentação na feira do livro", ok, aonde? No chão da praça? Não tem como, né. Tu não vai botar sapatilha, digamos, de ponta, que é uma coisa cara, que é quase R$ 200 no asfalto que a sapatilha morreu, né. Então eu acho que falta muito entender mais, todos, não é só a dança. O teatro, o circo, cada um vai precisar de uma coisa. E eu acho também que eles jogam tudo muito no mesmo caldeirão, de repente, os editais, né, vai todo mundo assim, eu acho que teria que ter coisas mais específicas.
Eu até penso que esse formato de líquido de captação não funciona mais. A gente tem que pensar num outro modelo, aí eu penso que o Conselho Municipal de Cultura tem um papel muito grande disso, de ver um outro modelo que esta LIC vire um fundo e que esses projetos aprovados recebam o recurso. Porque, por exemplo, tá, nós conseguimos captar 60% do valor do que nós precisávamos. Agora tem gente que não conseguiu nada. Tem pessoas, eu conheço um coletivo do teatro que esse ano foi o primeiro projeto, eles estavam super felizes que eles aprovaram dali, só quando eles olharam, em 12 horas o ISS que ele foi embora, eles não conseguiram captar. E é um trabalhão ali que, né, é muito trabalhosa, é muito, né, de tu fazer um projeto, milhões de anexos e tal. Então eu acho que tem que ser pensado e acho que cabe a nós começarmos a falar nisso, né. E assim, ó, e políticas também, públicas, culturais, que não é só, né, que é perdão, assim, de fazer desfile na rua. Você tem que pensar em outras coisas. Ah, que quer fazer um espetáculo de Natal. Gente, tem a Gare, dá para tu montar um palco, dá para colocar uma plateia, dá para fazer noites maravilhosas, Natal, Páscoa, pensar em várias coisas usando esse espaço que é um espaço histórico da cidade. E público, e que dê condições para os grupos fazerem. Monta um palco legal, com linóleo para dança, com estrutura para circo, para teatro, um camarim atrás, não é tão difícil, né. E esse lugar ele e também eu acho que falta, é uma ideia que eu sempre tive, tu ter um palco móvel. Por exemplo, a cultura tem: "Vamos fazer um espetáculo lá no Alto da Boa Vista", vai lá esse palco móvel, tu monta, tu põe o linóleo, tu faz a dança, ou tu faz o teatro. Eu acho que tem que ter nesse grande espaço central e tem que ir para as periferias, né. Não é só, por exemplo: "Ah, eu quem ação dali que eu vou fazer uma oficina numa escola, vou lá nos palcos da oficina e fui embora". Acho que tem que ter uma continuidade maior nisso, né. Mas é claro, isso aí também depende de interesses, né, da Secretaria de Cultura, mas acho que o primeiro passo é os coletivos se organizarem para pedir uma modificação dali, de ter fundo de cultura mesmo. Porque eu acho que injusto, não eu e não é porque eu consegui, que a Royale conseguiu, que eu: "Ai, os outros que eu não vou dar bola". Não, eu acho que a gente tem que pensar nesse pessoal que está começando, né. E eles também têm o direito de fazer, tem trabalhos muito legais, né. Nesse sistema de fazer o projeto em áreas mais centrais, tu acabou de comentar que seria interessante descentralizar, né. Porém, aqui no centro já tem essas dificuldades. Como é que tu vê então descentralizando? Ah, isso aí eu penso em descentralizar, mas daí eu acho que você tem que pegar, uma equipe que realmente queira fazer isso. Não é difícil de fazer. Porto Alegre, há muitos anos atrás, na época dos fóruns sociais mundiais, já tinha isso. A prefeitura de Porto Alegre tinha um palco móvel que era em módulos, que eu não sei como é que tá agora, e que eles levavam lá para Restinga, para Morro da Cruz, montavam e aconteciam as coisas. Mas eu acho que também tem que ter uma vontade política, uma vontade do município de levar essas coisas. Que a gente tem vontade, mas sozinho não consegue, né. Eu sei, no centro já é complicado, imagina nas periferias. Mas, por exemplo, nós fomos fazer uma oficina, que até foi dali, que lá no Alto da Boa Vista, é na Nova Santa Marta, e tem o céu, aquele espaço. Gente, nós divulgamos, eram horrores de criança. E daí tinha uma apresentação, era muita gente. Então as pessoas querem ver. Só que muitas vezes elas não têm, né, como se deslocar até o centro. Tanto que até tinha esquecido, a Royale tem há 15 anos um núcleo da Royale da Peneves, que foram crianças que queriam vir, que não tinham como, a professora foi para lá e hoje está lá, tem um núcleo nosso da Peneves. Também que não tem tudo que tem aqui no centro, mas ele existe, né. Então eu acho que tem que ter muita vontade, tem que pegar uma equipe que realmente esteja afim de fazer isso, né. Porque também tu tem que ir lá, tu tem que divulgar, tu tem que mostrar para as pessoas, elas têm vontade, falta esse interesse, né. Os grandes eventos, ok, mas nos quais vai botar só nos grandes eventos. Tu comentou, a gente fez já tá fazendo quase um histórico aí da Royale, né. A gente acaba conhecendo mais sobre a história, sobre esses teus sonhos, desejos, enfim, né, as necessidades também. Então eu te pergunto quais são as perspectivas para o futuro da Royale e quais são os novos projetos aí planejados? A grande sonho da minha vida, que eu não posso morrer,
você conseguir uma sede, né? Porque daí hoje em dia eu vou vir puxar o pé de certas pessoas aqui, vou assombrar. Não, eu brinco, nós precisamos mesmo. Vamos tentar, né, essa viabilidade. Eu brinco que o dia que eu ganhar na Mega Sena da virada, que eu só jogo na Mega Sena da virada, ninguém vai ficar sem sede. Eu vou construir uma coisa gigante que dê para todo mundo. Porque eu acho que isso que falta, esse respeito por esses coletivos, por essas pessoas que, como nós, sonhamos com isso, né? E assim, ó, muitas vezes me pergunto, mas por que não foi embora de Santa Maria? Gente, como é que eu vou dizer para as pessoas que estão lá comigo há tanto tempo? Ó, agora eu cansei de vocês, eu vou embora. Né? Eu tenho um compromisso muito grande com essas pessoas. Tu mexe com o sonho das pessoas. Quando tu mexe com o sonho das pessoas, não é bem assim. Então, essa história da sede, que é o mais importante, acho que eu vou fazer promessa já, tô quase fazendo isso. E agora a gente está tentando pensar nos recursos para o próximo ano, né? Para expandir mais. Então, cada ano tu vai pensando no próximo, mas o grande sonho é a sede. Eu acho que de tanto que eu falo pro universo, qualquer dia o universo não aguenta mais, ó, dá uma sede. Né, que nós realmente a gente precisa, que é muito complicado, o material acaba estragando, de ficar guardado, né? Então são coisas assim que, mas as perspectivas agora são essas de pensar o próximo ano. Esse ano tá andando, tá muito legal, o espetáculo, você vai receber convite para o espetáculo, e é realmente a sede mesmo. Eu choro, qualquer lugar eu choro pela sede. E agora, já prestando um serviço aqui, quem está nos ouvindo e se interessou e pensou: acho que seria interessante do meu filho, da minha filha participar. Como que as pessoas, têm acesso à Royale? Tem uma idade mínima ou máxima para ingressar? Como que entra em contato com vocês? Assim, todo início do ano a gente manda correspondência para as escolas municipais, que são o nosso público maior, falando das inscrições, tá? Então tem uma data de inscrições que foi até 27 de março. E também coloca nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, as datas de inscrição e o que precisa, que são vários documentos que tem que levar. Depende muito do número de vagas. Esse ano nós abrimos 15 vagas a mais, porque foi assim, a gente precisou, né, veio mais gente, e depois a gente não pega mais aluno durante o ano, né? Eles ficam lá, porque como o trabalho da Royale, ele é um trabalho que ele é todo construído. Eu não posso em setembro entrar uma criança que nunca dançou, que não está sabendo de nada. Então ela vai todo ano. Depois da apresentação, às vezes a gente abre matrícula, mas ele é normalmente dessa época, é final de fevereiro até final de março, a época para ir na matrícula. São crianças de 6, a partir dos 6 até os 12 anos, quem nunca dançou. Se alguém já dançou, tem 14 anos, mas já fiz balé, já fiz jazz, tudo bem daí, mas sem nenhuma experiência. E por que com 6? Porque ela já tem que estar em processo de alfabetização em função das oficinas, né? Criança muito pequena, daí já é outro trabalho, uma outra turma, então nós decidimos que ela já tem que estar em processo de alfabetização. E quem quiser contribuir com a Royale, também tem as nossas redes, né, principalmente a do Instagram. E agora o pessoal que está com imposto de renda, se quiser fazer destinação através do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, é só entrar em contato conosco. E existe um período limite para participação dessas crianças, dessas adolescentes? Falou que o ideal seria a partir dos 6 anos. Ela ingressou na Royale com 6 anos. Ela pode ficar lá, trabalhando nos específicos, nos projetos? Nós temos uma que entrou lá, não vou dizer o nome, que está com 42 anos, então na Royale que hoje, né? Que está dançando e que continua fazendo aula, enfim, não tem esse, ela pode continuar. É mais esse limite para tu poder participar. E agora a gente já está se encaminhando para o final, então eu gostaria de saber como que tu enxerga o futuro da dança, falando especificamente aqui em Santa Maria, mas também abrindo para o país, especialmente no que diz respeito à inclusão e o acesso à arte, como a Royale faz. Assim, ó, eu acho que o curso de dança, que tem aqui na universidade, já tem 10 anos, ele foi muito importante para divulgar mais a dança, né? E até porque era um grande desejo de muita gente fazer a faculdade de dança. Eu já não fiz porque já estava lá no doutorado, e daí já, né? Mas eu acho que o curso é importante, ele também popularizou mais a dança.
O que eu falei, assim, ó, faltam realmente políticas públicas, né, para a cultura, que possam não é só tu fazer o edital e dar o dinheiro, é tu poder fazer com que essas pessoas possam construir juntas coisas, né. Então, por exemplo, hoje tem um projeto que eu acho muito legal, que é Dançando para Educar também, ele tem outra característica, mas também é um projeto de dança, que eu acho que é da Fundação ENI, mas falta essa e também maior participação. Por exemplo, eu participo dos pontos de cultura, né, e eu noto que o pessoal da dança, ele é cada um no seu lado, cada um no seu quadrado, e eu acho que não, que a gente tem que se unir enquanto coletivo, né. Então, se com a dança não dá, a gente vai se unindo com os outros para poder construir uma no uma nova política de cultura aqui no município. Claro que tem várias coisas, mas se nós nos unirmos, nós podemos conseguir muitas coisas. A gente vai bater de frente com várias coisas, né, mas é essa união que vai nos fazer conseguir novas coisas, como o teatro para a cidade, como espaços, né, para os coletivos, por exemplo, a Casa de Cultura, não sei quando é que vai ser reformada, eles estão reformando, o que fazer, faz 1000 anos que está lá, né. Então é isso que eu fico pensando, essas coisas que a gente tem, tu vai dizer: "Ah, isso aí não é, da minha alçada, nem vou dar a bola", mas afeta todo mundo, né. Imagina se tu tivesse uma casa de cultura legal, quantos projetos poderiam ter ali, né, quantas oficinas poderiam ter, tá. Então acho que as pessoas têm que se preocupar mais com isso. Bom, então a gente chega ao fim do Estação Cultural, Artes Sintonizadas. A gente agradece aos ouvintes, né, que estiveram com a gente nessa conversa sobre a cena cultural de Santa Maria. A gente agradece também a presença da Dani. Inclusive, fica aqui, né, a nossa dica para que conheçam, acompanhem, colaborem, né, também com o trabalho da Royale. Inclusive, podem acessar lá pelas redes sociais, né? Me corrija se eu estiver errado, o @royale.sm. Isso. Isso, então, conheçam o trabalho da Royale, acompanham e não esqueçam também de seguir o Estação Cultural no Spotify, no YouTube e nas redes sociais, através do @Estação Cultural SM, para não perder nada do que tá rolando, né, Edson? É isso mesmo. Eu agradeço também, em nome do Estação Cultural, a presença da Dani aqui. Foi bacana, hein? Foi, entendeu? Passou rápido. Passou rápido. Até o próximo episódio, então, com mais histórias e perspectivas da nossa arte local. Valeu! Valeu, gente. Até mais.